Olha, atenção máxima agora na tela do Balanço, informação de última hora, acidente grave lá na Avenida Torquato Tapajós nesse momento. Parece que uma pessoa morreu por lá. Eu vou conversar com o João Luiz Onetti, que está acompanhando a ocorrência. Ô, João, tô vendo que a movimentação tá grande por aí, meu amigo. Conta tudo pra gente, já tô com você. Oi, Alisson, é isso mesmo, movimentação bastante intensa aqui no Torquato Tapajós, sentido bairro Centro. Infelizmente, uma pessoa acabou morrendo por conta dessa chuva, né? Um acidente de trânsito aí que com certeza deve ter sido motivado por conta das fortes chuvas na manhã dessa terça-feira aqui em Manaus. O Leonardo José Yamarata, foi assim que foi identificada essa vítima de 28 anos, venezuelano. Ele era motorista de transporte por aplicativo, morava aqui no bairro Alvorada com um compadre, tinha família na Venezuela, principalmente filhos. Estava aqui em Manaus há um ano e tinha o sonho de trazer a família para cá. Infelizmente, durante a chuva desta terça-feira, ele estava aqui trafegando pela Torquato Tapajós e acabou batendo naquele caminhão. Pelo menos a informação ainda está um pouco desencontrada, porque requer aí de uma apuração ainda também das equipes aqui que vão chegar para prestar esse socorro, fazer toda essa parte pericial. Mas a informação que a gente tem é que ele estava na moto e acabou, olha só, vou até mostrar aqui um pouquinho aqui embaixo, e acabou derrapando aqui nessa área da faixa branca, ou seja, ele foi tentar aí provavelmente ultrapassar aquele caminhão. Essa é a informação que a gente tem até o momento, foi tentar ultrapassar o caminhão pela direita, ou seja, acessou aqui a parte da faixa branca, que é uma faixa que onde o motorista oficialmente já não pode mais trafegar, e acabou aí derrapando e infelizmente batendo aqui com a cabeça na calçada. O SAMU foi acionado para fazer a constatação desse óbito, o Instituto Médico Legal já foi acionado também para fazer aí todo o procedimento pericial e a remoção desse corpo. A Polícia Militar segue por aqui, o movimento está bastante intenso. A gente está vendo que, inclusive, no sentido centro-bairro da Torquato Tapajós é um pouco do reflexo do sentido bairro centro, que foi realmente onde o acidente aconteceu. Então a gente tem os dois sentidos da via bastante congestionados, mas principalmente o que você vê agora na imagem, que é o sentido bairro Centro, na Torquato Tapajós, bem próximo aqui dos supermercados que ficam aqui na avenida. A gente, claro, vai seguir aqui acompanhando mais informações. Um amigo dele que, inclusive, passou essas informações para a nossa equipe de reportagem. A polícia segue por aqui. Departamento de Perícia Técnico-Científica já foi acionado também. IML para fazer a remoção desse corpo e realmente constatar toda a veracidade dessas informações que foram colhidas aqui no momento. O IMMU também está aqui no local para organizar um pouco desse trânsito que está bem congestionado, como eu disse. Uma morte trágica, né, Alisson? Algo muito triste de a gente trazer esse tipo de notícia, algo muito rápido. Imagina só, ele tinha sonhos, queria trazer a família para cá, morava aqui há um ano, estava possivelmente trabalhando, a moto era uma moto alugada, que inclusive desse amigo que passou as informações aqui para as equipes de imprensa que estão aqui no local, e por conta desses milésimos de segundo, dessa fração de segundo que ele foi desviar possivelmente daquele caminhão, que é a informação que nós temos até o momento, ele acabou aí derrapando aqui na pista, a pista muito escorregadia, agora já não chove mais, nesse momento aqui, ó, 20 para meio-dia mais ou menos, mas na hora chovia um pouco mais forte e ele acabou derrapando e batendo com a cabeça, infelizmente. Alisson, uma notícia triste, acidente de trânsito nós já tivemos muitos aqui esse ano em Manaus, e a chuva a gente sempre pede muita atenção dos motoristas. Motoristas e motociclistas, principalmente, que acabam sendo mais aí fadados a enfrentar situações mais difíceis, as situações mais trágicas como essa, né? Porque um detalhe ali, um momento que você tem desatenção acaba ocasionando uma situação como essa. Muito triste, Alisson, mas a gente segue por aqui acompanhando, e qualquer atualização a gente volta a se falar. Volto contigo. Ô, João, fica aqui comigo rapidinho, só para eu tirar uma dúvida, que eu acredito que possa ser também a dúvida do balanceiro que está acompanhando a Record. O motociclista tentou ultrapassar o caminhão, ou o caminhão estava parado e ele tentou passar por esse caminhão? Porque a gente sabe que, infelizmente, muitos motociclistas tomam a decisão péssima de ultrapassar pela direita. Isso é comum aqui em Manaus, acontece com frequência. Foi o caso desse jovem ou você não tem essa informação, meu amigo? Pois é, Alisson, é uma informação que infelizmente, né, aliás, é um caso que infelizmente acontece de maneira muito recorrente aqui na capital. Mas a informação que nós temos é que o caminhão possivelmente estaria aqui normalmente trafegando e ele teria tentado ultrapassar pela direita e pegou justamente aqui, ó, como eu disse ainda há pouco para você aí de casa, essa área da faixa branca que o motorista não pode trafegar,
né? Não pode fazer essa ultrapassagem pela direita. E aquela velha clássica frase que fica no fundo aí na parte traseira dos caminhões: se você não me vê, eu também não posso te ver. Ou seja, você realmente tem que calcular muito bem a sua decisão, porque em uma fração de segundo tudo pode mudar. A informação que nós temos, como eu disse, é essa, que o caminhão estaria trafegando também. Ele tentou ultrapassar pela direita e acabou, infelizmente, derrapando aqui na pista. Agora, claro, mais informações aqui vão chegando com o passar do tempo. O Departamento de Perícia Técnico-Científica também já foi acionado. Até o momento não tem nenhum familiar, mas um conhecido dele, um amigo dele, veio aqui um momento para dar informações para a polícia, falar um pouco aí dessas informações que inclusive nós passamos aqui para você aí de casa. A gente segue por aqui e daqui a pouco volta com detalhes. Alisson. Eu vou voltar a conversar agora com o João Luiz Onetti. Ele segue lá na Avenida Torquato Tapajós, onde um motociclista morreu depois de ultrapassar um caminhão pela direita, tá? Foi agorinha esse acidente, o trânsito tá intenso por lá e o João Luiz Onetti vai trazer atualizações pra gente. Parece que um familiar desse jovem chegou no local, tem essa informação nesse sentido. O IMU também se faz presente. João, já tô com você. Isso mesmo, Alisson. Uma familiar aí do Leonardo chegou aqui no local, ninguém sabe se é esposa, se é irmã, mas ela ficou tão abalada que logo, assim que viu a situação, acabou desmaiando. E a gente também conversou com o senhor Zilmar, que estava conduzindo ali, estava dirigindo o caminhão, que infelizmente envolvido nesse acidente. Seu Zilmar, deixa eu dar uma palavrinha pra gente. É uma situação, claro, muito difícil. O que aconteceu na hora? Como é que estava ali a direção? O que aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. Eu, na realidade, eu não vi o motoqueiro. Eu estava na frente dele, tá? E ele vinha atrás de mim, foi fazer a ultrapassagem pelo lado direito. A pessoa que viu, estou com o nome dele aqui, o seu Gerson, deixou o endereço, deixou tudo bonitinho, o telefone para servir de testemunha. Ele disse que o motoqueiro freou em cima dessa faixa branca e estava chovendo, escorregou. Na hora que escorregou, a moto dele balançou e ele virou, caiu para dentro da traseira do caminhão e a roda passou por cima dele. Foi isso que eu sei, não sei mais nada. Aí eu parei o caminhão do jeito que o senhor está vendo ali e estou dando apoio aqui. Eu não saí do local, estou aqui, não teve culpa de nada. Provavelmente, né, seu Zilmar, é uma situação muito triste, mas que acaba sendo uma fatalidade, né? E por conta da chuva também. Chovia no momento forte? Não, a chuva estava fina. Mas aí eu não sei o que ele foi fazer, né? Na hora que só sei que o rapaz disse, na hora que ele foi fazer a ultrapassagem, ele se desgovernou, que ele freou, a moto dele balançou. E ele não teve controle e caiu para debaixo do caminhão. Entendeu? Seu Zilmar, obrigado pela informação. Alisson, uma situação, claro, muito difícil. O motorista bem assustado, né? Ele estava levando uma carga, aqui ele não deu alguns detalhes, mas estava levando uma carga e, claro, muito assustado com a situação. O MMU, a Polícia Militar também já pegaram aqui a identificação dele. Ele, como ele disse, não fugiu do local, está aqui para prestar o esclarecimento e tudo, ao que tudo indica, provavelmente a situação foi dessa maneira mesmo. Ou seja, o caminhão estava trafegando normal. Por conta da pista molhada, né, o motociclista aí tentou fazer essa ultrapassagem, chegou aqui nessa área da pista onde já não é oficialmente mais permitido o motociclista fazer a ultrapassagem após a faixa branca, ou seja, do lado direito da faixa branca, ele foi tentar ultrapassar aí pela direita desse caminhão e acabou aí, infelizmente, acontecendo tudo isso. A familiar, como eu disse, chegou ainda há pouco, foi inclusive reanimada ali por pessoas que estão ali no local. A gente vai até dar uma volta aqui para mostrar como é que tá. E olha só o trânsito, ó. O trânsito, claro, continua muito complicado, desde lá do viaduto do complexo 28 de março. A gente tem lá no viaduto, lá embaixo, o trânsito já está bem pesado. Outro viaduto aqui, outro complexo que dá acesso ao Max Teixeira também ali, está bastante tumultuado. E agora, claro, mais ali, uma pessoa, possivelmente um conhecido, ninguém sabe ainda, está ali também para ver toda essa situação, né? E a polícia segue por aqui, o IML já foi acionado, como eu disse, na nossa primeira entrada ao vivo e está sendo aqui aguardado para fazer a remoção do corpo desse jovem de 28 anos, Leonardo Yamarata, que é venezuelano, morava aqui há um ano em Manaus, morava no bairro Alvorada, iria trazer a família para cá. Ele trabalhava como motorista de transporte por aplicativo, estava com essa moto, que era uma moto alugada, para ele conseguir aí trabalhar, e infelizmente toda essa fatalidade aconteceu. É claro que sempre as pessoas acabam pensando ali na negligência, né, como você disse ainda há pouco, nessa decisão ali imprudente de fazer a ultrapassagem, mas é tudo muito rápido e, né, que acaba custando a vida dessa pessoa, porque uma decisão de segundos para o motociclista principalmente pode acabar custando a vida, que foi o caso da situação dele. Ainda não se sabe, porque o motorista disse que ele estava trafegando
e aí o motociclista tentou fazer a ultrapassagem, não conseguiu, derrapou, né? Tentou fazer a ultrapassagem nessa faixa onde já não é mais permitido. Mas claro que tudo ainda vai ser esclarecido aí pelo Departamento de Perícia Técnico-Científica, que também já foi acionado para vir aqui ao teu local e entender um pouco mais dessa história. Como tudo aconteceu, que ao que tudo indica, como eu já disse, trata-se aí de uma fatalidade, provavelmente, Alisson, que foi aí amplificada por conta do tempo chuvoso e da pista molhada, que continua desse jeito. A chuva já passou, mas olha só como é que tá a pista aqui, ó. A gente tem a pista molhada ainda. MMU aqui, inclusive fazendo aqui esse balizamento aqui da área para tentar, né, evitar uma movimentação ainda maior, porque claro, a confusão fica muito grande, o caos, né? No tempo chuvoso, a direção mais perigosa, as pessoas ali mais afoitas e os dois lados da Torquato Tapajós, nessa altura aqui dos supermercados, está bem congestionado realmente. A gente pede muita atenção para você que está saindo de casa agora, você que está vendo o Balanço Geral, você que vai passar aqui próximo dessa área onde tem ali a antiga passarela e a parte aqui da estação de ônibus, para que você tenha muita atenção e não se envolva em outro acidente, porque a chuva deu uma trégua, pelo menos nessa área da cidade. A gente não sabe como é que estão as outras áreas da nossa capital, que infelizmente podem sofrer também situações como essa. A pista fica mais escorregadia, se for um local com asfalto deficitário, um asfalto inexistente ou uma parte com barro, fica tudo ainda muito pior. Então, muito cuidado você, motorista, por causa de uma situação dessa, né? Uma decisão ali de segundos custa a vida, e até mesmo para o motorista da caçamba, né, do caminhão que estava aqui envolvido nesse acidente. Ele, apesar de, ao que tudo indicar, não ter nenhum tipo ali de culpa, né, uma culpa realmente expressa, ele, claro, se sente muito mal por uma situação dessa, né, porque fica aquela carga emocional, aquela carga negativa de um óbito, de uma morte, né? E ninguém quer isso. É uma notícia muito triste a gente ter que trazer por aqui, ver os familiares sofrendo, tudo isso é sempre muito difícil, né, Alisson? Atenção sempre, o trânsito de Manaus já fez muitas vítimas nesse ano. A gente está aí finalizando o ano, sempre fim de ano, muito mais acidentes, muito mais pessoas nas ruas, muito mais movimento, então fica sempre essa dica, atenção, cuidado e respeito à vida, a sua e de quem está ao seu redor. Volto contigo e daqui a pouco a gente volta com qualquer atualização. Valeu, João. Obrigado por todos os detalhes e agradeça também aí ao seu Zilmar por conversar com a Record. Não são todos os motoristas que têm essa atitude e o principal, não são todos que ficam no local depois do acidente. Logo a gente vê que o seu Zilmar realmente não teve culpa, que ele estava seguindo na via tranquilamente e infelizmente essa fatalidade aconteceu por conta da imprudência da própria vítima. Vou contar uma coisa para você, balanceiro. Eu mesmo fui vítima de um acidente parecido na André Araújo. Acho que foi 2023, eu vinha na minha faixa, tinha um ônibus na pista da direita e um pedestre foi passar. O carro que estava na minha frente freou, eu freiei, o motorista do ônibus também freou e vinha um motociclista no corredor, justamente onde tem essas faixas brancas listradas. Como a pista estava molhada, tinha chovido um pouquinho mais cedo, ele derrapou, bateu no meu carro e caiu no chão. Já pensou? Aí eu fiquei com prejuízo lá, mas falei, não, segue viagem, meu amigo. Ele estava com a passageira ficou toda machucada, mas fica o alerta para você, motociclista, que está circulando pelas ruas da capital nos dias de chuva. Reduz a velocidade e para com essa mania de tentar ultrapassar pela direita. Muitos motociclistas fazem isso. Tem uma saída lá no Conjunto Nova República que o motociclista vem pelo lado direito e o único lugar que o condutor do carro tem para dobrar é o lado direito. Às vezes o motorista está concentrado em olhar para o lado esquerdo para ver os carros que estão vindo, para ver se ele consegue sair na Avenida Buriti, nem percebe que o motociclista está ali no cantinho do lado dele. Aí um acidente acontece, enche de motociclista para querer agredir o motorista sem saber que no final das contas a culpa foi do próprio motoqueiro. Aí não dá, gente.